doutrinárias, perversões doutrinárias. E deu-lhe esse poder para continuar por 42 meses. Seria legal, pastor, se tivéssemos combinado para pôr aqui. Mas vamos usar a cabeça. Aqui fala que esse poder tinha autoridade real durante quantos meses? 42 meses. Decore a frase. 42 meses. Vamos para outro texto. Durante esses 42 meses, ela ia continuar, esse poder ia continuar, e nesse período, uma das primeiras coisas que esse poder fez foi levar a igreja verdadeira a uma perseguição, certo? Vamos ver uma coisa interessante. 42 meses seria o tempo de exercer sua função. Se você usar a cabeça, se você for um matemático, por exemplo, ou pelo menos sonhar ser, você vai fazer uma contagem aí. Você pega o ano 538, quando surgiu esse reino, e você vai até o ano 1798, você vai ter um período de 1260 dias, certo? Porque, usando esse verso aqui, de Apocalipse 12, versículo 6, você vai entender melhor. Vamos lá. Apocalipse 12, versículo 6. E a mulher fugiu para o deserto. O que é mulher aqui na igreja? Aqui na Bíblia, na profecia, mulher é o quê? Igreja. Então João está falando da igreja verdadeira. A mulher fugiu para o deserto. Quer dizer, fugir para o deserto quer dizer ficar sem condição de se pronunciar. Ficar calada, como se estivesse no deserto, sem poder dizer a verdade da Bíblia da forma como ela é. Onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Decore a frase. Primeiro, falou 42 meses, que esse poder tem autoridade absoluta. Deus preveniu a igreja verdadeira durante esse período, mas ela tinha que permanecer calada durante 1260 dias. Vamos para o próximo texto. Daniel 7, verso 25. Daniel 7, 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo. Olha, seria blasfemar, conforme já lemos ali. Ele destruirá os santos do Altíssimo. Falamos da Santa Inquisição, das Santas Indulgências. Cuidará em mudar os tempos e a lei. O que é mudar tempo? Você sabe que existem vários calendários, mas os calendários mais famosos é o calendário romano, chamado calendário gregoriano ou calendário juliano, que é esse que nós usamos na folhinha, certo? Esse é o calendário pagão. E o outro calendário é o calendário da Bíblia,
Tem algumas famílias aqui que nós já estudamos isso, né? No calendário da Bíblia, um ano tem 360 dias. Meses tem 30 dias. Semanas de 7 dias. O calendário romano é diferente. Por quê? Porque houve uma mudança de tempo. E houve uma mudança porque nessa questão de calendário existe um período de tempo que é chamado, nós vamos aprender no futuro, chamado Santo do Senhor, o tempo santo para o Senhor. E para tentar mudar esse tempo santo de Deus, tirar isso da cabeça do povo, eles mudaram o calendário. Para tentar mexer, modificar. E com referência à lei, mudou os tempos e a lei. É muito normal vocês ouvirem, inclusive nossos amigos evangélicos, eu respeito, muitos deles diziam assim: a lei foi abolida, Jesus mudou a lei. Meus amigos, a lei nunca foi mudada. Cuidaram em mudar a lei. Deus não se deixa mudar o que Ele faz. Mas na cabeça do povo a lei foi abolida. Tem gente que fala que foi Jesus que aboliu a lei. Mas quem mexeu na lei foi esse poder. Olha, cuidará em mudar os tempos e a lei. Agora vem para os santos, o povo de Deus. E eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, decore, um tempo depois. Tempos, tem Bíblia que fala 2 tempos, outros falam só tempo, no plural. E metade de um tempo. Um tempo aqui quer dizer um ano. 2 tempos é 2 anos. Metade de um tempo são 6 meses. Certo? Agora, se você somar, lembra das frases que eu falei? 42 meses, 1260 dias e 3 anos e meio. Você somar, de acordo com o calendário da Bíblia, você vai ver que 3 anos e meio somam 42 meses. 42 meses vai dar 1260 dias. Vamos ver o que quer dizer dias na profecia. Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Vamos focar a mensagem na última linha do Ezequiel 4, versículo 6. Um dia te dei para cada ano. Olha, o profeta Ezequiel está falando que na profecia das Escrituras Sagradas, um dia equivale a um ano. Se você pegar 1260 dias, vai dar 1260 anos. Um período que começou no ano 538 da era cristã e se estendeu até o ano 1798. Vamos para Apocalipse 13 e o versículo 3. Apocalipse 13, versículo 3.
É forte esse tema da Bíblia. Não é fácil de dizer, mas é a palavra de Deus. João escreveu aqui, versículo 3, Apocalipse 13. E vi uma de suas cabeças, olha, quando ele fala uma de suas cabeças, ele está falando um desses chefes desse reino, um desses reis, ou um desses estadistas, sofrendo uma chaga mortal. A minha fala ferida de morte, talvez a sua fale chaga mortal. O que quer dizer uma chaga mortal? A história narra esse acontecimento que eu vou dizer, e os historicistas interpretam os escritos dos historiadores como os teólogos interpretam a palavra de Deus. Aí se descobre o seguinte: por volta do ano 1798, todo mundo sabe que estava havendo no mundo uma revolução na França. Como é que foi chamada essa revolução? Revolução Francesa. O governo era Napoleão Bonaparte. Um dos cabeças desse movimento religioso do reino papal havia feito alguns espetáculos que chamou a atenção das autoridades mundiais, mas como eles tinham que respeitar, ficaram quietos. Mas no tempo profético, Deus ia fazer uma intervenção. Certo? Dá para entender isso? Quando Deus tem que intervir, o governo da França era Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte chamou um general chamado Berthier. General Berthier reuniu um grupo de soldados e eles foram lá para Roma, e lá eles prenderam o bispo de Roma. O bispo de Roma na época se denominava Pio VI. Era o Papa Pio VI. E Berthier traz escoltado o Pio VI para a França. E ele morre 2 anos depois com uma doença que tem um livro, eu estava lendo agora à tarde. Esse homem tinha 80 anos e tinha uma doença considerada chaga mortal. O livro é lançado não há muito tempo. Livro novo. Com 80 anos, sofrendo de uma chaga mortal e uma depressão profunda. Cabeça, não é o sistema, o império, cabeça. Um rei, um estadista. Morreu. Quando ele faleceu, aí a igreja se desliga do Estado, porque a igreja ficou sem papa, ficou sem chefe. O conclave, na época, os cardeais colocaram lá um elemento que seria o Pio VII, o cardeal, para exercer a função do Papa, mas ele não tinha mais autoridade do Estado, não tinha mais o exército do seu lado, não tinha mais poder civil, militar, simplesmente se dizia chefe desse movimento. Deu para entender? Porque houve a separação da igreja e Estado.
Voltamos aí para Apocalipse 13, versículo 3. Vi uma das suas cabeças como ferida de morte. Foi quando aconteceu esse incidente na Revolução Francesa. Mas olha a continuação da profecia para a gente terminar. E a sua chaga mortal foi curada. A profecia diz que essa chaga mortal vai ser curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Eu quero que vocês entendam. Tem muita coisa mal interpretada aí no nosso meio, no meio do povo, né? Quando a Bíblia usa aqui besta, não é para indicar, dar-se um termo pejorativo ao reino papal. É porque o reino papal é visto como um animal que o representava. Deu para entender? Nós já estudamos aqui que os 4 impérios mundiais foram vistos através de 4 bestas, 4 animais. E o reino papal foi visto como um animal, que João o denominou de besta. Um dia desse eu brinquei com um camponês, e eu falei para ele assim, ele estava discutindo isso, eu falei, o que é que você acha que é uma besta? Ele disse, besta é a minha besta ruana, é uma mula que eu tenho lá. Está vendo? A pessoa chama a mula de besta. A mula é um animal, chamam de besta. Então um animal representa um rei. Agora diz que essa chaga mortal seria curada. Você podia perguntar, o tempo terminou, vou usar 2 minutinhos rapidinho. Como é que essa chaga começou a ser curada? Deixa eu ver se tem uma coisa aqui. Versículo 3. 1929, o governo italiano se chamava Mussolini. Mussolini tinha influência religiosa e ele achou por bem fazer uma doação para a igreja romana. Mussolini doou 44 hectares de terra para a igreja romana, que não tinha uma sede própria, e juntamente com o cardeal Gasparri foram na ONU, procuraram a ONU, e a ONU autorizou o ato de desmembrar 44 hectares de terra pertencente à Itália ou a Roma, para a igreja romana estabelecer sua sede. Aí nasce um Estado independente, pequeno, do jeito da profecia, e se assenta num trono o cardeal Gasparri. E cardeal Gasparri se autodenomina ser o Papa Pio. O que é que sabe? Sabe que é só eu que leio essas coisas? Pio XI. Cardeal Gasparri escolheu o título de Pio XI. E aí, o que foi que aconteceu? Começa a existência da série de papas estadistas. Até 1929, bispo de Roma tinha vivido um período de 1760 anos, nadando no poder, perdeu a autoridade, se desligou do Estado, depois estava tentando crescer, mas a Bíblia diz que essa ferida seria curada, e agora começa o processo de cura. Vira Estado, porque antigamente ela tinha o apoio dos Estados. Todos os países do mundo apoiavam. Mas agora ela se
história, esse poder se torna um Estado. O bispo de Roma fica estadista. Agora tem um detalhe aqui que eu quero usar para terminar. Que é o Apocalipse 13, versículo 3, a última parte. E toda a terra se maravilhou após a besta. Aí João está dizendo que esse poder iria crescer com o Estado, influenciar o mundo, e o mundo inteiro vai, isso aqui ainda não se cumpriu, está em fase de cumprimento. O mundo inteiro vai se ajoelhar diante desse poder e dizer: quem é semelhante a ele? Quem poderá batalhar contra ela? Resumo: Roma papal vai crescer muito mais do que ela cresceu, vai influenciar o mundo inteiro, vai se tornar uma potência em matéria de autoridade quando se unir ao Estado. Próximo sábado, nesse mesmo horário, nós vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Tá bom assim? Muito obrigado. Mas eu não posso parar sem dizer isso. Daniel chamou esse poder de, vamos fazer um resumo rapidinho aqui. Ponta pequena, um título, né? Ponta pequena. Chamou também de rei pequeno. Paulo chamou de rei do anticristo. João no Apocalipse chamou rei bestial.